Bom dia, amigo. Estamos nós juntos começando um novo dia na expectativa de que, de alguma forma, este momento de reflexão, de meditação à luz das Escrituras possa ser útil para a sua vida, possa falar ao seu coração, possa ajudá-lo em sua caminhada durante o dia, mas também na definição do seu futuro. Que suas decisões e que igualmente seus projetos sejam influenciados pela luz da Palavra de Deus. Quero transmitir um abraço especial para os aniversariantes de hoje, desejando-lhe muitas felicidades, que o Senhor o abençoe grandemente. E quero me dirigir a todos convidando para que os próximos instantes sejam de reflexão. Vamos à Bíblia Sagrada, vamos ver aquilo que Deus tem a nos falar neste instante. Você é nosso convidado todo especial. É muito gostoso contar com sua atenção e com sua companhia nesse início de dia. Vamos juntos a esse estudo da Palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, nós lemos o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Normalmente fazemos referência a esse texto quando nos aproximamos da época do Natal, porque na verdade ele aponta diretamente para o nascimento de Jesus. Uma profecia apresentada mais de 700 anos antes da sua realização, mas que aponta claramente em direção ao surgimento daquele que chegaria no mundo como o Filho de Deus. E aqui uma referência específica ao nascimento virginal de Jesus, que acaba se tornando mais uma característica marcante de seu nascimento sobrenatural e, por conseguinte, uma confirmação daquilo que estava previsto nas profecias. É interessante perceber que entre as promessas encontradas no Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus, há aquelas que são um tanto genéricas, um tanto gerais, outras são mais específicas. E é nestas, ricas em minúcias, em detalhes, que é possível perceber que é exatamente a respeito de Jesus Cristo, nascido em Belém, que as profecias estão falando. Bem, mas hoje eu não quero falar especificamente sobre o nascimento de Jesus. Quero me deter na última palavra desse versículo, que faz referência ao nome que lhe é atribuído, o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E quando o evangelista Mateus faz referência ao cumprimento dessa profecia, quando do nascimento de Jesus, esse detalhe é apresentado. Lhe chamarás Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O que mais nos interessa ao lançar a nossa atenção para esse texto e para esta palavra especificamente, é lembrar que a vinda de Cristo ao mundo seria, acima de tudo, uma demonstração da proposta e do desejo divinos de estabelecer um relacionamento com o homem. Pensar em Deus conosco significa pensar num Deus que não está distante de nós, num Deus que não nos abandona à nossa própria sorte, mas num Deus que se preocupa conosco, que se interessa por nós. Esta mensagem está presente ao longo de todo o Antigo Testamento. Em várias experiências vividas por servos de Deus, isso é notório, isso é fácil de perceber. Em muitas das declarações divinas, principalmente nas profecias, encontramos a reafirmação deste conceito, o conceito de que Deus nos ama, de que Deus se interessa por nós, de que Deus se preocupa conosco e de que Deus cuida de nós. Por muitas vezes, é reafirmada a ideia de que Deus jamais nos abandona. Um Deus que não muda, é um Deus que mantém sua fidelidade para conosco, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Isso está claro ao longo de todo o Antigo Testamento. No livro dos Salmos, por exemplo, somos lembrados por diversas vezes da fidelidade de Deus para com os seus servos. Normalmente nos Salmos, isso é apresentado do ponto de vista do homem que vive, que usufrui essa experiência da fidelidade de Deus. Por isso, os salmos são frequentemente voltados para a adoração a Deus, para o louvor, para a sua exaltação, e algumas vezes explicitamente trazem a gratidão por esta presença de Deus, por esta intervenção divina, por essa demonstração do seu cuidado. Chegamos ao Novo Testamento e é em Jesus Cristo que temos a demonstração mais clara
e mais direta desse interesse de Deus por nós. Jesus nos é apresentado como Emanuel, Deus conosco. A maior prova, a maior manifestação de que Deus deseja se relacionar com o homem é exatamente no momento em que Deus se faz homem em seu Filho Cristo Jesus. Para usar a expressão do evangelista, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e completa João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus se fez visível e, ao se fazer visível, tornou visível a glória de Deus. Podemos conhecer muito mais de Deus justamente através desta revelação em Cristo Jesus, mas não apenas isso. Nós passamos a nos relacionar com Deus através de Cristo Jesus. Deus conosco significa não apenas Deus presente de forma encarnada. Deus conosco significa a oportunidade e a possibilidade de conexão, de comunicação com Deus. A possibilidade de restauração do nosso relacionamento com Ele. E é por isso que Jesus é apresentado como o mediador. A carta aos Hebreus fala algumas vezes sobre isso. Paulo, ao escrever a Timóteo, fala sobre isso. E Paulo especificamente lembra que há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Justamente o Deus que se fez homem para que esta conexão fosse possível, para que esse relacionamento fosse possível, para que nossa relação com Deus fosse restaurada. Eu quero que você pense na manhã desse dia na imagem de um Deus que o ama, de um Deus que se interessa por você e que se preocupa com você. E que você se lembrasse de que a maior, mais clara demonstração desse amor e desse interesse de Deus foi justamente a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Jesus é Emanuel. Jesus é o Deus que se faz presente. A partir daí eu quero que você entenda que é justamente através de Jesus Cristo que podemos nos relacionar com Deus e que você trilhe este caminho. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala de modo muito claro a respeito da vinda de Cristo ao mundo para ser nosso caminho de acesso a Ti, nossa oportunidade para um relacionamento profundo contigo. Eu te peço que cada amigo que nos assiste neste instante tenha esta percepção, e que tendo recebido Jesus como seu Salvador, tendo trilhado este caminho, tendo optado por este único mediador, possam se relacionar contigo de forma plena, de forma ampla e experimentar tudo quanto nos proporcionas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.